importante, a missão do Ministério Público do Trabalho. Eu sempre comento a respeito disso, todas as vezes, esse elogio muito sincero, né? A defesa da ordem jurídica, né? O nosso regime democrático, os interesses sociais, individuais, né? Indisponíveis no âmbito das relações do trabalho, contribuem para a proteção dos nossos interesses. E concretizar também essa ideia da democracia, da cidadania, falava agora sobre isso. O poder da informação, saber o seu direito. São várias ações realizadas pelo Ministério Público do Trabalho no nosso estado. Então vamos saber mais, recebendo agora o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em nosso estado, doutor Márcio Amazonas, diga-se de passagem, sempre nos atendendo com muita atenção e gentileza. Doutor Márcio, seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Prazer revê-lo. Tudo bem? Prazer todo meu. Agora, me diga exatamente qual é essa missão, doutor. A gente estava falando isso, só acerta o microfone aí, tá tranquilo. É exatamente nessa posição, tudo certo. A missão do Ministério Público do Trabalho e essa nossa proximidade que é cada vez mais intensa, né, doutor? Verdade, Sérgio. Eu agradeço demais pelo espaço. Está aqui, é uma honra enorme para o Ministério Público do Trabalho. E o nosso dever é servir à sociedade. O Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público como instituição em si é una e tem esse dever de ser o advogado da sociedade. O Ministério Público do Trabalho em Sergipe tem tentado a cada dia se aproximar da sociedade sergipana, tentar promover ações que beneficiem diretamente a sociedade, não apenas a sociedade trabalhadora, mas toda a sociedade. Existe uma confusão inicial achando que o Ministério Público defende unicamente o trabalhador. O Ministério Público defende o regime jurídico. Mas, como o dano causado por um trabalhador, ele é micro, e o dano causado por um empregador, ele é macro, 99% das nossas atuações vão ser para tentar corrigir aquele dano que vai lesionar o trabalhador, seja no meio ambiente do trabalho, seja nas fraudes nas relações de trabalho, na administração pública. Semana passada tivemos uma ação contundente em face do município de Aracaju e da SMTT, seja em face do trabalho escravo, que existe em Sergipe, existe bastante, muito mais do que se pensa, do trabalho infantil e das outras vertentes. Então, é a casa do povo, é importante que a população tenha essa noção. Então, se você for à Avenida Desembargador Mainá, número 92, telefonar para o número 3194-4600 ou em Itabaiana, na Avenida Otoniel Dória, você vai estar em sua casa. O Ministério Público do Trabalho vai lhe atender, vai sanar as suas dúvidas e pode sim, muito bem, resolver a sua situação. Se for uma questão individual, nós vamos dar um direcionamento, mas se for uma questão que seja uma questão coletiva ou uma questão individual indisponível, aquela lesão grave aos direitos humanos, aos direitos sociais, um caso de tráfico de pessoas, exploração sexual infantil, aí o Ministério Público atua de forma contundente para afastar essa lesão e trazer mais paz social, mais ordem pública para a nossa sociedade sergipana. Me lembro, inclusive, nessa eleição anterior, quando até você nos esclarecia a respeito de vários aspectos, vários pontos, várias denúncias que aconteciam de determinadas pessoas induzindo ao voto, né? Fazendo uso disso. Como é que foi essa fiscalização eleitoral, doutor? Olha, Sérgio, nesse ano de 2024, o Ministério Público do Trabalho teve um papel importantíssimo, né? Em razão de uma parceria com o TRE, com o Ministério Público Eleitoral, nós funcionamos de uma forma inovadora. Em 2022, fomos pegos um pouco de surpresa com a avalanche de assédio eleitoral, mas agora estávamos preparados, realizamos ações concertadas, inclusive de conscientização. Então, o que é que chamou a atenção em 2022? Houve menos casos de assédio eleitoral. Por quê? Aqueles potenciais assediadores já sabiam que existe um órgão que combate isso e que estava esse órgão, junto com os demais ramos do Ministério Público e com o TRE, concertado, unido, para evitar que essa lesão acontecesse. Mesmo assim, aconteceu. Recebemos mais de 30 denúncias, algumas com grave potencial de empresas enormes, com mais de 3 mil trabalhadores, com grave potencial de alterar o curso de uma eleição em determinados municípios. Mas fomos rápidos, céleres, efetivos e conseguimos evitar o dano maior. Quero aproveitar esse momento que você está conosco, doutor, para esclarecer uma questão que é muito séria e que causa muita polêmica, até pelas nossas próprias redes sociais. Eu me lembro que alguém comentava assim, não, essa coisa do trabalho infantil, porque tem que deixar as crianças trabalharem, e mensagens assim também, olha, os filhos precisam ajudar os pais, até que ponto, até que limite isso é possível. Por que causa tanta polêmica essa questão específica do trabalho infantil, doutor? Essa é uma questão cultural que a gente tenta combater, né, todos os dias. O trabalho infantil de uma pessoa, filha de uma pessoa de classe média alta, rica, ela vai ter uma condição,
E o trabalho infantil de quem precisa vai ter outra condição. Você vai trabalhar ali todos os meses do ano, de manhã, de tarde e de noite, tanto sujeito à chuva, à intempérie, à violência das ruas, às drogas, ao álcool e a todo esse tipo de nocividades que vai atingir. Então, como é que essa questão se mistura? Ah, mas o meu filho pode trabalhar na minha loja de repente, ou na de algum amigo, só naquele recesso, dezembro, fazendo um trabalho muito leve. E isso faz com que você gere o comparativo para o filho daquela pessoa que realmente precisa, daquela que vai colocar o filho na rua, porque se não chegar em casa com dinheiro, não vai ter comida para comprar. Então, a conscientização é de que o lugar da criança é na escola. A formação da personalidade da criança é para brincar e estudar, trabalhar somente após certa idade. Antes disso, ela vai estar com a sua formação psicológica maculada por diversos males, que não são aqueles males daquele empresário ou daquele autogerente que vai colocar o filho para trabalhar em dezembro, não. São os males da rua. Então a gente não pode abrir exceções. A Constituição é clara, o trabalho infantil é proibido a partir de certa idade. Então até certa idade, não, nem o filho do rico, o filho da classe média, o filho do idade, pobre. Doutor? 16 anos. A partir dos 16 anos? A partir dos 16 anos o trabalho é permitido, dos 14 aos 16 em certas condições, mas em geral, a partir dos 16 anos, salvo em situações insalubres e perigosas. Por exemplo, eu tenho um bar de praia, vou levar meu filho de 17 anos para estar no bar de praia. Não pode, ele vai estar servindo álcool, eventualmente vendendo cigarro. Então, o adolescente, o infante em formação não pode ter acesso a esse tipo de produto. Mas se for um trabalho legítimo, um trabalho não perigoso, um trabalho legal, sem problema algum. Estagiários e por aí vai, porque as pessoas usam algumas argumentações falaciosas, eu até me incomodo com isso. Aí a pessoa, não, porque não pode, porque isso aí, pelo contrário, até estimula o trabalho para a criança. Eu próprio comecei a trabalhar, para você ter uma ideia, aos 14 anos de idade, isso em 1977, você nem imaginava ter nascido ainda. Então, assim, era diferente, a visão era outra, eu tinha autorização do juizado de menores. Então, nós nos aprimoramos demais e estamos defendendo, inclusive, as nossas crianças, os nossos adolescentes e pré-adolescentes. Por isso é tão importante esse esclarecimento. Eu concordo plenamente com você, Sérgio. Vivemos uma outra era, pós-Constituição, Constituição que foi uma Constituição cidadã muito avançada. Então precisamos hoje dizer para a sociedade o seguinte: o lugar da criança é na escola, tendo uma formação educacional e nas férias, brincando, se divertindo como todas as outras crianças. A partir de uma certa idade, ela vai se ingressar. Veja só, o seu filho vai ter 40, 50, 60 anos para ingressar no mundo profissional. Não precipite essa fase, porque a fase de brincar na rua, de jogar futebol, de estar com os amigos, ela não vai voltar. Então faça com que essa fase aí, até o final da adolescência, seja muito bem aproveitada. E outra coisa também, eu me lembro, esse ano próprio, né, o Ministério Público do Trabalho atuou demais com relação a esse trabalho análogo à escravidão, ou seja, semelhante à escravidão. Agora há pouco eu vi uma denúncia relacionada a uma senhora que prestava serviço numa casa há 35 anos sem receber um centavo que fosse. Então eu queria te perguntar também como é que a gente pode atuar no sentido de denunciar todo tipo de injustiça cometida contra o trabalhador. Sérgio, nesse aspecto do trabalho escravo, talvez seja o nicho do Ministério Público do Trabalho, do que a gente combate, que mais pode crescer. Porque existe uma subnotificação muito grande por uma falta de conhecimento da população. Então a pessoa está ali, às vezes há 30 anos numa casa de família, sem ganhar um salário, sem ter férias, 13º muito menos, se quer ganhar salário, vivendo uma situação como se fosse da família, só que ela serve a todos. Isso é muito admitido. Muitas famílias pegam crianças com 12, 11 anos no interior, trazem para casa e dizem, vou criar como se fosse meu filho. Sim. Só que os seus filhos de verdade vão ter uma formação superior, vão ter uma educação, e aquela pessoa vai estar servindo a eles durante toda a vida, até ficar idosa, muitas vezes sem nunca ter a carteira assinada. Então, quando a população perceber que isso é um trabalho escravo doméstico, ela começa a denunciar. E essa é a grande importância, trazer essa conscientização para a população, porque isso existiu em outro estado da federação, que foi divulgado ontem na mídia nacional, mas existe aqui em Aracaju também. Trabalho escravo urbano de empregada doméstica existe em Aracaju. Outra coisa que nos chamou demais a atenção, você até havia comentado no início da entrevista com relação à SMTT. Aquela ação, né, muito enérgica, de muitos bons resultados, no que se refere em face da própria prefeitura. E o que se pode fazer nesse sentido? O trabalho pessimamente oferecido à nossa população no que se refere ao transporte coletivo, doutor? Todo dano à população inicia na forma de contratação. Quando se exige, olha, a Constituição de 88 não é nenhuma menina, já é, né, uma mulher de 35 anos, desde 88, 36 na verdade. Então, há 36 anos que não se licita transporte público coletivo urbano
em Aracaju. Agora, com os consórcios, isso está em vias de mudança, mas ainda assim com alguns problemas. Então, quando você não licita, você traz um dano grave à forma de contratação. Eu tenho dito isso desde a semana passada, quando ajuizei a ação. O mesmo rigor e a mesma burocracia para se prestar um serviço de um contrato milionário de diversos ônibus rodando em Aracaju é a mesma burocracia de você abrir um quiosque na orla para vender água de coco. Então não pode o Estado, no caso o Estado com E maiúsculo, não o Estado de Sergipe, o município de Aracaju tem que voltar os olhos para isso, tinha que ter fiscalizado durante anos e anos. Então não é uma questão de partido, não é uma questão de gestão, muito menos de pessoas. É um dano que se protrai no tempo há mais de 3 décadas. Entendo. E nunca ninguém resolveu. A partir de agora, outro ramo do Ministério Público, o MP de Sergipe, já está envolvido também nisso, tem uma ação em curso na Justiça Estadual, mas do ponto de vista trabalhista, nós levantamos que são mais de 4.600 ações individuais em face das empresas de ônibus, mais de 110 autos de infração, 10 ações civis públicas do Ministério Público do Trabalho, e isso ainda não se resolveu. Mudamos a chave e dissemos, vamos atrás de quem deveria fiscalizar e não está fiscalizando. A SMTT e o município de Aracaju. E não apenas o Poder Executivo Municipal, Sérgio, mas também o Poder Legislativo, porque aprovaram uma lei dando financiamento próprio para essas empresas, ou seja, que tanto maltratam o trabalhador, que quase todo final de ano fazem com que centenas de trabalhadores vão à porta da Justiça do Trabalho para buscar os seus direitos estão sendo sonegados e ainda assim recebem esse prêmio que sai no final das contas do nosso bolso, do bolso da população aracajuana. Então, para combater essa situação gravíssima, para combater essa situação, digamos, de inversão de valores, quem causa o dano tem que ser punido, tem que estar inabilitado para contratar com o poder público novamente e não está recebendo um prêmio na forma de financiamento público. Então buscamos esse provimento jurisdicional para que não seja repassado esse valor enquanto não seja regularizado o contrato. Impressionante, isso também nos chamou demais a atenção e nós ainda cobrávamos isso. A própria ação, eu próprio falei aqui com relação ao transporte coletivo, a ação do Ministério Público com relação a toda essa situação absolutamente ilógica, né? Irreal, completamente fora de controle. Então a gente te agradece mais uma vez, nos colocamos à disposição, como eu disse, para popularizar cada vez mais todas as informações relacionadas ao Ministério Público do Trabalho, doutor. Obrigado, Sérgio. Agradeço mais uma vez a oportunidade para relembrar a população sergipana de que o Ministério Público do Trabalho é a sua casa. Então, quando você passar ali em frente a Desembargador Mainá, vê aquele prédio espelhado quase na Praça da Bandeira, saiba que ali é a casa do trabalhador, a casa do empregador também, a casa do sindicalista. Todas as pessoas que se envolvem no mundo das relações de trabalho são muito bem-vindas à nossa casa em Aracaju e em Itabaiana, na Avenida Antônio Eudória. E sigam também o @MPT Sergipe para deixar a gente cada vez mais divulgado e para que mais pessoas saibam do que o MPT é capaz. É o que eu ia te perguntar a respeito do contato, o senhor já facilitou o nosso trabalho. Muito obrigado, doutor. Um forte abraço. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz 2025 para você. A todos nós. Muito obrigado.